Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário a respeito de um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vou compartilhar com vocês a leitura dos primeiros versículos do capítulo 2 do Evangelho de João. Texto, episódio bastante conhecido para você que está acostumado a ler a Bíblia, que já viu vários filmes a respeito da vida de Jesus, né? Que são as bodas em Caná e a água feita em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus, pelo menos que nos conste. As bodas em Caná e a água feita em vinho. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe olhou para os serventes e disse: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, uma quantidade bastante grande de água. Jesus disse aos ajudantes ali, as pessoas aos serventes, Jesus falou para eles: Enchei de água essas talhas. E eles encheram de água até em cima. E depois que eles encheram, Jesus olhou para eles e disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. Quando eles puseram a vasilha dentro da talha, onde Jesus tinha mandado pôr água, a água tinha se transformado em vinho. E logo eles pegaram e levaram, porque Jesus mandou levar ao mestre-sala, que era uma espécie de chefe, né? Que estava coordenando naturalmente o serviço de servir as bebidas, as comidas, né? E logo que o mestre-sala provou, porque o mestre-sala, né, era o chefe, ele tinha que provar antes para ver se estava bom o vinho. E ele provou a água feita em vinho, mas não sabia o que tinha acontecido, de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado. Chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, né, ao dono da festa, e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, os convidados já têm bebido bem, então o vinho inferior é servido, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Interessante que é bom nós termos Jesus como convidado das nossas reuniões, das nossas recepções. Jesus não deve ser chamado só convidado na hora do infortúnio, na hora da doença, da enfermidade, na hora da necessidade, mas Jesus é convidado para participar de uma festividade. Sua mãe já estava ali, e a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus honra a família. Ele honrou aquela festa de casamento, aquelas núpcias, né? Ele se deu presença, foi porque ele aprovava aquilo ali. Jesus jamais participaria de uma coisa pecaminosa, de uma coisa errada, né? E Jesus estava ali para se alegrar com todos, e os seus discípulos estavam juntos, né? E de repente Maria, sua mãe que estava ali, percebeu, ficou sabendo que o vinho tinha acabado. E o vinho era a coisa principal naquela festa, né?
O vinho é que alegra as pessoas gostam de beber, não de se embriagar, mas de beber, se alegrar. E Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho, esperando que Jesus tivesse uma solução para dar, né? Mas Jesus disse assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é a minha hora. Porque quem determina a hora da bênção não foi Maria, quem determinou a hora da bênção foi Jesus. Ele falou para sua mãe que a hora dele não tinha chegado. Mas logo em seguida ele chamou os serventes, né? E mandou que enchesse as talhas que estavam ali, vazias, enchesse de água. E eles tiveram trabalho de preencher aquelas talhas de água, né? E assim que eles terminaram de preencher, chegaram para Jesus, já estão repletas de água. Jesus disse: então pega agora. Quando eles pegaram uma vasilha que eles retiraram, não era mais água, mas era vinho que se havia se transformado a água, né? E Jesus disse assim: agora levem ao mestre Sala, que era uma espécie de maître, né? Ele coordenava as bebidas, as comidas, né? E levaram para o mestre Sala experimentar para ver se estava aprovado o vinho. E aquele homem provando se dirigiu ao noivo e disse assim: poxa, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. Pensou que era da festa, próprio da festa ali, que o noivo tinha guardado, né? Aí ele pegou e disse assim: poxa, todos guardam o melhor vinho no princípio e para o final deixam um vinho de inferior qualidade. Mas você não, você guardou um vinho de melhor qualidade para o final, para depois do vinho mais fraco, né? E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Você convida Jesus para a sua festa? Você participa, Jesus, das suas reuniões? Jesus ama a família. Jesus honrou aquele casamento. Hoje é uma coisa que está sendo tão desprezada, tão relevada, segundo, terceiro plano. Muitas pessoas não casam mais, só juntam as vidas e desprezam a cerimônia de um casamento, desprezam a bênção de Deus, a oração, enfim. Mas Jesus honrou o casamento, honrou as bodas de Caná da Galileia. É bom, muito bom nós termos Jesus na nossa companhia, Jesus nas nossas reuniões, porque Ele pode nos abençoar e suprir as nossas necessidades. Jesus supre as nossas necessidades. Eu não sei o que você está precisando hoje, não sei qual é a tua necessidade, mas Jesus pode suprir. Está faltando alguma coisa? Naquela festa faltava vinho, faltou o vinho, mas Jesus supriu a necessidade porque Ele estava presente, Ele havia sido convidado a participar. Você convida Jesus a participar da sua vida, das suas reuniões, da sua caminhada. É bom ter Jesus ao lado. Ele é o nosso supridor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por isso nós agora vamos orar mais uma vez. Eu não sei o que você está necessitando, não sei como foi as últimas horas desse dia para você, mas de uma coisa eu tenho certeza: convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para fazer parte da sua festa, das suas alegrias. Não chame Jesus só nas horas de tristeza, nas horas de angústia, nas horas de desafio, mas convide Jesus para participar da sua vida nos momentos alegres também. Ele pode suprir as nossas necessidades em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então, se você puder, não sei qual é a tua necessidade no dia de hoje, mas ligue seu coração a Deus. Vamos orar juntos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus familiares. Vamos pedir solução para os seus problemas, vitória para as suas lutas, para Jesus tirar essa depressão, essa tristeza, essa mágoa que está no seu coração. Jesus pode restaurar todas as coisas. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Mais uma vez eu me dirijo a Ti em oração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Estou orando com várias pessoas, com vários amigos, conhecidos, pessoas até que eu não conheço também, Senhor, que acessaram esse canal do YouTube pela primeira vez. Mas eu oro pelos familiares, pelos irmãos na fé, pelos nossos amigos, parentes e conhecidos, e todos aqueles que se unem a mim nessa oração, nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu conheces as necessidades, Tu conheces as lutas que cada um está passando. Alcança, estende as Tuas mãos, e como Tu operaste aquele milagre em Caná da Galileia, Senhor, naquele casamento, Senhor, naquelas núpcias, opera um milagre agora na vida dessa pessoa que ora comigo. Alcança a família, alcança o lar, alcança as suas necessidades. Se alguém estiver enfermo, poderoso és Tu, Senhor, para libertar, para curar, para restaurar a saúde. Senhor, abençoa os que estão em viagem, os que estão viajando, os que estão distantes, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, abençoa, porque nós oramos em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Creia. Se você pode crer, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaírisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo Deus, até a próxima.